fazendo tijolos, e aí foi fazendo 30 anos, até que ouviu um exaustor, e ouviu uma súplica, aleluia, que houve um clamor, aleluia. E a Bíblia fala que o Senhor ouviu a exaustão do seu povo, e também viu o seu gemido, e por isso ele desceu a fim de vos livrar da mão do faraó e dos seus opressores. Então você vê que certamente o mesmo Deus que estava naquele dia sentado no trono, ouvindo o clamor do seu povo, ouvindo a oração do seu povo, ali atento em tudo, é o mesmo Deus que está os olhos colocados hoje aqui, aleluia. E Ele certamente está olhando para nós e sabe cada um dos nossos problemas, sabe cada uma de nossas situações, e por isso Ele levantou pastor, levantou alguém para pregar a sua palavra, para ser boca de Deus na terra, para direcionar aquela pessoa na sua palavra, nas suas vontades, nos seus preceitos, nos seus mandamentos, para que aquela pessoa, quando aprender a lei do Senhor, os mandamentos, estatuto, regras, qual é a vontade do seu Deus, ele seja uma ovelha que agora entre num pasto de um grande Deus que vai conduzi-lo, abençoá-lo, e ele não se dispersa mais, aleluia, para não sofrer, para não cair na mão do lobo, do faraó, na mão dos seus inimigos, dos seus exaustores, dos seus opressores que querem o seu mal. Então quando você vem para a igreja e você ouve essa palavra, você viu que esse Deus estava num controle tão grande que mais a potência que tinha no Egito de faraó não conseguiu vencê-lo. Ele derrotou todos eles afogado no Mar Vermelho, aleluia. Ninguém jamais pôde derrotá-lo. Ele nunca foi vencido numa batalha. Por isso que nós temos o prazer nessa noite de dizer glória a Deus, aleluia, adorá-lo, irmão, porque nós estamos diante de qualquer um, irmão. Nós estamos daquele que criou os céus e a terra. O poder está nas suas mãos. Ele pode dirigir o seu povo tanto para o deserto, onde não tem água, e fazer água botar da rocha. Ele pode levar você no meio de uma batalha, 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não é atingido. Ele pode levar você no mais difícil, até mesmo no mais profundo abismo, e de lá ele pode tirar você, aleluia, porque para ele abismo e trevas e luz e trevas, para ele é a mesma coisa, aleluia. Para ele não tem grande, porque acima dele não há outro. Ele jurou por si mesmo, aleluia, porque não havia a quem jurasse. As suas promessas é imutável. O que ele promete, ele cumpre, aleluia. E por isso nós vimos lá em Ezequiel 34, volta lá, aleluia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Que a vontade de Deus é nos abençoar de uma forma tão grande e maravilhosa, aleluia, que nós precisamos ter muito cuidado. Tanta bênção que vai vir sobre nós. Ezequiel capítulo 34, 3. Aquela expressão de Deus para o seu povo, você vê que é bem claro do que ele queria fazer, o que ele ia colocar, propositar para o seu povo. Por isso que no 13 diz: tirarei dos povos, as congregarei, e tu disperso dos países. Então eles vêm numa terra, apacentarei nos montes de Israel, e junto às correntes, em todos os lugares que habitam, habitados da terra, apacentarei com bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deleitarei-se ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. E eu mesmo apacentarei ali as ovelhas, e farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tomarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentarei-as com justiça. Então você viu, irmão, não tem como, irmão. É bem claro o que Deus pretende, o que Deus deseja, o que Deus quer fazer. A única coisa que muitas vezes o Senhor quer ter o seu rebanho debaixo dos seus cuidados, debaixo do seu pastoreio, debaixo das suas vontades, debaixo dos seus quereres. Aleluia. Ele quer que você se alimente daquilo que Ele proporciona para você. Ele quer que você seja curado do bálsamo que Ele quer produzir em você a cura, irmão. Então muitas vezes as pessoas
pessoas, às vezes, por ser negligente, por muitas vezes não parar para pensar, e muitas vezes as pessoas desvalorizam, desmerecem, e muitas vezes dão as costas para essa vontade, esse querer de Deus. Porque, irmão, Ele pode fortalecer o fraco, Ele pode prosperar, curar o doente, como Ele também pode pegar e trazer aquela pessoa que se perdeu na vida, aquela pessoa que não tinha direção por ninguém, não tinha instrução por ninguém, uma pessoa qual não tinha nem como sobreviver nessa terra, ser bem sucedida, aleluia, porque não tem nenhum tipo de luz, não tem nenhum tempo de princípios, amém? É que nem dizer um outro pastor: acorda como um cavalo, dorme como um burro. Então, muitas vezes, irmão, só que Deus, Ele é Senhor, e Ele quer transmitir o seu conhecimento, quer transmitir a sua glória, quer transmitir a sua palavra, os seus ensinamentos, para ser uma compulsão, aleluia, para essas pessoas. E você vê que Ele poderia falar: não, eu vou abençoar algumas pessoas e vou deixar as outras, aleluia. Mas não, Deus não faz recepção de pessoas. Deus, ele olha lá do céu e Ele vê as nações, aleluia, como um pingo d'água. E Ele quer alcançar as nações, quer levar as nações para um lugar onde Ele tem escolhido, para uma boa terra, para um lugar seguro, para os montes, aleluia, lugares altos, aleluia, lugares pastosos, onde a pessoa pode ter uma vida digna, aleluia, de um Deus, amém, irmão? Porque certamente isso dá tudo sobre a terra. Todas as coisas existem, mesmo na crise, mesmo nas dificuldades, existe um Deus, aleluia, que está no controle de tudo, aleluia. Você sabia que Ele pode promover a gente em situações que a gente nunca pensava em ser promovido, aleluia. Ele pode levar você de uma vida de derrotado, de pindaíba, de caído, de fracassado, de doente, de enfermo, aleluia, sabe? Para uma pessoa próspera, sadia, curada, abençoada, aleluia, e forte, vigorosa. Vamos dar uma salva de palmas para o Deus Todo-Poderoso nesta noite, aleluia, porque Ele é Senhor, aleluia, Ele é grande, Ele é poderoso, e Ele, nesta noite, Ele está falando com a igreja apenas o que nós tivemos uma meditação na outra quinta-feira, para mostrar para você que Ele tomou o cuidado de fazer isso. Mas Ele também é um Senhor que Ele age em justiça. Ele quer que a gratidão da pessoa, a gratidão de quem foi beneficiado por Ele, de quem foi mudado por Ele, salvado, curado, prosperado por Ele, seja grato, irmão, aleluia, a Ele. Reverencie Ele como Senhor da sua vida. Porque muitas pessoas, por não valorizar essas coisas, por até mesmo ter alcançado de Deus uma bênção financeira, uma bênção de cura, uma bênção de prosperidade, até mesmo se encontrou na sua própria vida que não se encontrava nesse mundo e achou talvez um estilo de vida, talvez uma porta se abriu no emprego, uma solução surgiu num momento tão difícil da sua vida, mas muitas vezes ele tem que valorizar, aleluia, como deve ser valorizado. A ingratidão pode atrair para ele, sabe o que? A perda de tudo isso. E por isso que ele começou a falar, no 16, a perdida buscarei, a desgarrada tomarei a trazer, a quebrada ligarei, quer dizer, a que foi destruída, a enferma fortalecerei, mas a curda e a forte destruirei, e a forte destruirei, apacentareis com justiça. Então você viu uma maior preocupação, irmão? Porque todas as pessoas tem esse tipo de ação, ou esse tipo de atitude. A maioria tem. Não pode subir um pouquinho na vida, não pode prosperar um pouco mais, não pode sair de um lugar simples para morar num lugar mais alto, não pode até às vezes ter condições financeiras, um status financeiro, até mesmo um tal saudável, e muitas vezes é uma pessoa forte, aleluia, que ele passa a ser orgulhoso, passa a ser soberbo. E ele passa a esquecer de quem o fortaleceu, de quem o curou, de quem o levantou, aleluia, amém, irmão? Porque agora ele já está farto, agora ele já subiu na vida, agora a história dele foi transformada, e agora então a ingratidão entrou no coração dele, e a soberba entrou. Aí ele é tratado de outra forma, por Deus, com justiça. E aí você fala, Deus é ruim? Não.
É porque os atributos de Deus, o caráter de Deus é justiça. O Salmo 111, o atributo de Deus é o que? Misericórdia, fidelidade, longanimidade, mansidão, verdade, aleluia, e justiça. Salmo 111. Você vai ver sobre os atributos do caráter de Deus. Então, quando nós viemos na casa do Senhor, Ele vai cuidar, Ele vai fazer o que Ele está falando. Ele vai mudar a história de pessoas aqui, vai mudar a minha história, vai mudar a história do ministério, porque Ele é poderoso para fazer isso, irmão. Mas Ele quer que no fim da estrada, depois que nós estivermos fortalecidos, curados, abençoados, a gente não caia no erro, irmão. E muitas vezes a gente faz como o filho pródigo fez, irmão. A gente se acha no direito de abandonar a casa do pai. Abre lá em Lucas 19 para você ver. Aleluia. Acha no seu direito de deixar a casa do pai, deixar o ensinamento do pai, deixar a condução do pai. Aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver se é Lucas 19 mesmo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Diga glória a Deus. Cadê a parábola do... Deixa eu achar a parábola aqui do... Eu preciso melhorar esse óculos meu. Aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus, igreja. Está aqui em Lucas 19. Deixa eu achar aqui. A parábola do filho pródigo. Lucas 15. Amém. Esse óculos está mais embaçado que... Aleluia. Você vê, irmão, Lucas 15, nós vemos aqui, ó, uma coisa que não deveria ter acontecido, irmão. Não poderia, irmão. Depois de estar na casa do pai, depois de ter o sucesso, depois de ter a prosperidade, ter a cura, ter muitas coisas, ele não poderia ter agido dessa forma. Então, por isso no 15, aqui ele fala aqui, ó, no versículo 11. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: ó pai, me dê minha parte dos bens que cabe. E eles me repartiam os haveres. Passados não muitos dias, o filho, e ele foi e se agravou. E um dos cidadãos daquela terra, este mandou para os seus campos e guardar pouco. Tá vendo? E ali desejava ele fartar das alforras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Então você viu, ele tinha na mão, irmão. O investimento foi feito nele. É uma parábola que Jesus está dando. E esse investimento que ele teve, ele não soube nem mesmo, certo, lidar diante da próprio Deus, que era o que os abençoava, o próprio Pai. O que ele fez? Ele quis viver do seu próprio jeito, da sua própria forma. E o pior de tudo, sem saber administrar aquilo que o Pai tinha dado para ele. Porque tudo que Deus dá para nós, ou tudo que Deus faz para nós, ou que tudo que Deus conduz ou proporciona para nós, nós temos que continuar na direção dele. Nós temos que continuar debaixo da proteção dele, debaixo da mão dele, debaixo do pastoreado dele. Para quê, irmão? Para que nós não fazemos bobagem com aquilo que Deus dá dentro da nossa mão. Porque muitas vezes a gente acha que já está farto. Agora eu já estou em cima, minha casa agora, não é verdade? Aleluia? Agora fiz uma laje, fiz uma coisa em cima. E aí? E até piscina. Meu carro é HD20. E aí? Nossa, eu tenho até academia em casa. Deus está assim, tu acha que está, não é que nada mais. Se a mulher fazer em casa, fica de bobeira nas academias. Mas tem até um lugar de academia, tem tudo, né? Tem o seu quartinho, sua cama boa. Aí, irmão, se for ver, olha lá, hoje ele vai ligar no celular, que até hoje tudo pelo celular, né? Você faz conta, você faz aplicativo, você vê o quanto você tem lá, isso aqui e tal. Aleluia. E de repente ele vê que dá, mas aí ele cai na bobagem e não fica na igreja. Ele cai na bobagem, sabe o que, irmão? De não mais temer o Senhor, que ele sai da presença de Deus, desligar do Pai. Quer dizer, desligar da fonte. Porque a fonte de cura, a fonte de fortalecimento, a fonte de direção e de prosperidade e de salvação é o Senhor. Aleluia. E de proteção.
saiu debaixo da direção, saiu debaixo do aconselhamento de Deus. Aí o que acontece? Começa a ter problema, porque o dinheiro vai rapidinho, irmão. Ele se consome, irmão, porque está sem a bênção da multiplicação agora. Você está com um saqueal de dinheiro, mas está sem a bênção. Está morando um palacete, mas sem a bênção. Não é verdade? Ah, mas agora eu estou namorando, cada uma mais linda do que a outra, mas sem a bênção. No começo vai lá, só coisinha boa, mas depois a coisa vai apertando, irmão. Porque sem Deus, sem o provedor, sem aquele que cuida de tudo, que ajuda você em tudo, que te fortalece em tudo que você faz, não estando presente, aí o que acontece? Porque quando você abandona a casa de Deus, você abandona a casa do Pai, o que está acontecendo? Você perde a presença dele. Você fez a sua escolha. Ele não vai simplesmente falar assim, não, fique e insistir muito, porque certamente foi uma escolha sua. E certamente você não aprendeu a valorizar, então você vai passar por aquele tipo de processo, algum tipo de situação, para que você aprenda a dar valor. Você sabe que hoje muitas pessoas dão coisinha, sai da casa do meu pai. Qualquer coisinha já arruma um, já vai morar junto, abandona e tal. Mas depois ele vê que o tratamento é diferente, mano. Depois ele vê que ele tem que pagar as contas, depois ele vê que ele tem que administrar tudo, que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. E aí? Ele começa a atrapalhar. Tem uns que se divida tudo. Tem uns que pega a herança do pai, sabe o que ele faz? Chega no escritório, só isso boa, só isso aquilo, só coisa chique, faz o gasto, depende. O pai já se faleceu, pronto, ele destrói aquela empresa. A estatística fala que a maioria de todas as empresas, empreendedores na face da terra, todos eles que fizeram, foi tudo de herança de pai, de famílias que foram riquíssimas, e eles foram indo, foi empobrecendo, e a indústria, aquela empresa acabou ficando na miséria, ficou uma portinha pequena, e depois acabou ficando concordada, e ainda teve que ficar endividado. Aleluia. Então você vê, irmão, por quê, irmão? Porque os filhos não valorizaram, amém? O trabalho que o pai fez, não valorizaram os conselhos que o pai tinha, a capacidade que tinha de orientar, de ajudar, tudo até mesmo pelo futuro dele, tanto que ficou para ele. Só que depois esse valor ele não deu. Certamente mais cedo ou mais tarde ele terá um sofrimento, ele terá uma angústia, alguma coisa, porque tudo que não é bem valorizado, tudo que não há uma boa administração, tudo que não há um respeito, uma reverência, é jogado fora, escapa das mãos, e aí vai ter problema, irmão. Agora Deus sabe que muitos se perdem. Algumas pessoas, eles acabam se perdendo, eles vão para alguns caminhos que às vezes eles não conseguem porque eles se perderam. Eles não queriam ir, mas se perderam. Então essa é aquela ovelha que Jesus falou lá, a desgarrada. Aquela ovelha que se perdeu. Estava na igreja, ela estava vivendo, mas de repente ela se perdeu, ela não conseguiu se achar. Alguma coisa o afetou, ou alguma coisa trouxe um problema para ela. Porque a vida é cheia disso aí, irmão. Vi muita gente por aí nessa vida, está sentada por aí, sem saber se encontrar, se perderam. Estava tudo maravilha. O que aconteceu comigo? Porque age impiamente. Provérbio 4:19 fala que o ímpio cai, tropeça e nem sabe do que tropeçou. Porque a pessoa lá fala, o que eu fiz na minha vida? Talvez você não viu isso. O que eu fiz na minha vida para estar sofrendo tanto? O que eu fiz na minha vida que está na certo? Mas o que é isso aí? Isso aí é porque é um crente, um servo de Deus, ou até uma ovelha dentro da casa do Senhor que se perdeu. Agora, você viu como Deus é maravilhoso, Ele é grande? Ele vai lá buscar essa ovelha, aleluia, porque ela se perdeu. É diferente dessa ovelha que quis sair por si próprio, não se perdeu, mas porque não valorizou aquilo que recebeu. É diferente, são duas situações opostas. Então por isso que hoje você vê que Jesus em Mateus 10, Ele mandou evangelizar. Vai primeiro evangelizar as ovelhas perdidas de Israel, aleluia, porque havia Israel muito perdido. E onde nós vemos ali em Ezequiel, você vê que Jesus estava falando sobre isso. E por isso, voltando lá agora, vamos voltar lá agora, Ezequiel, só para nós ficar gravado, porque você já entendeu, se nós formos embora agora, você já entendeu que Deus vai abençoar, que Deus vai te fortalecer, vai te curar, Ele vai te prosperar, mas você precisa ter um grande valor a isso, dá valor a isso. Sair daqui valorizando essa noite, irmão, por ter ouvido essa palavra. Porque a hora, Ezequiel 34, versículo 23.
Deus chegou a falar às outras pessoas que não viram do culto. Eu estou tentando ir devagar para ver se vocês conseguem compreender. Irmãos, se você prestar atenção, havia ovelhas que depois que bebia água, jogavam com o pé, fazia barro na água. Ali em Ezequiel, onde está vendo? Mas Deus falou que havia também os bodes. E Deus falou que ia tratar por pessoa por pessoa. Porque se o caos é um, o dele é outro. Os reis a gente quer a bênção do outro, e não é a nossa bênção. Às vezes o que Deus tem com você não é comigo. Às vezes o que Deus quer tratar com você não é comigo. Agora, uma coisa assim, os valores podem ser trocados. De repente eu sou uma pessoa que age mais dignamente, com mais respeito, com mais graça, e posso ser uma pessoa desprezante, que não tem nenhum tipo de gratidão, nem nada, e não estou preocupado com nada, sou daqueles que não estão nem aí, aí acaba tendo um problema. Essa ovelha que suja a água. E eu não quero ser essa ovelha. E pelo contrário, fui chamado para ser ovelha e pastor das ovelhas. É outra coisa. É onde Deus falou, onde eles começam a ver. Suscitarei para ele um pastor, e ele apacentará o meu servo Davi. Aqui apacentará e me servirá de pastor. E eu, Senhor, me serei por Deus. E meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, Senhor, o disse. Ezequiel 34. Se eu estou repetindo algumas coisas, que nós vamos ter que parar alguns textos, porque você tem que basear em 3 coisas. Eu vou ser abençoado, vou ser prosperado, vou ser curado, vou ser fortalecido, vou alcançar uma grande vitória, mas depois eu tenho que saber viver diante de Deus. Aleluia. O meu comportamento tem que ser exemplar de um filho, aleluia, que agradece pela bênção do Pai, vindo na sua casa, aleluia. E vivendo diante dele, sem esse negócio, vou pegar minha bênção hoje e tchau. Vou pegar minha bênção amanhã, recebi um carrinho, a porta de emprego prosperou, tchau. Fui curado, o câncer que tá mais, vou pro forró, tá? Já não tem da mulher, isso aí eu sempre conto, porque não tem como esquecer. Jesus curou, abençoou, prosperou, deu roupa para ela com sapato, tirinho, bolsa de turro, roupa como de marfim, e ela foi pro pai, tomou 4 tiros, não tem isso aí não, quinta-feira. E morreu lá. Porque não valorizou. Chegou, não tinha nada, a mulher, mas chegou no Paraná, veio de outro lugar, arrastando a cadelinha, chegou aí pronto, o pastor pregou, orou, abençoou, foi um dia pronto, já Deus levantou pessoas, ficou a princesa de Jesus, tá bem? Só que ela fez? Ela não percebeu que ela tinha que continuar debaixo do pastoreado. Ela não podia sair porque ela poderia ser a ovelha que não valorizou, foi grata. Ela podia ser que a ovelha também que se perdeu, mas ela não se perdeu, ela quis ir, ela sabia o caminho. Se perder é diferente de saber o caminho e não fazer. Por isso que nós temos que entender que ele ia buscar desgarrada e aquela gorda-lhe com justiça. Então por isso você tem que tomar cuidado. Então os tratamentos são diferentes. Aqui então Deus levanta um pastor para quê? Para esse pastor ser representante de Deus, para cuidar do rebanho, cuidar das ovelhas. Agora as ovelhas têm que aprender a ouvir o quê? A voz. João 10, abre lá para você ver. Porque a ovelha, muitas vezes, ela fala que está ouvindo, mas não está. Evangelho de João 10. Para entrar um pouco nesse assunto. Ele fala sobre a porta das ovelhas, mas eu quero entrar um pouco mais adiante. No versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Entendeu? Porque a ovelha que conhece Jesus, conhece o pastor, e é pastoreada por um pastor que é colocado por Deus, o que acontece? Ela já conhece o seu pastor, conhece o pastor também da igreja, que o pastoreia, e também conhece, aleluia, quem é ele, tem conhecimento, irmão. Porque muitas vezes se perde, mesmo sendo uma ovelha, porque não tinha conhecimento. Ou muitas vezes ainda não tinha as características de uma ovelha ainda. De Deus, talvez ela não teve uma experiência como ovelha de Jesus. Aí então o que acontece? Ela precisa conhecer mais seu pastor. Porque quanto mais a ovelha ouve a sua voz, ela segue e vai atrás do pastor, mais ela vai para os pastos velejantes, mais ela vai para a proteção, mais ela vai ver o amor, mais ela vai ver a cura, mais ela vai ver a proteção, os cuidados dele. E ela começa a ver agora
que ela está sendo tratada de uma forma que eu vou te falar, irmão. Você tem carrapicho arrancado. Se está com dor, é curado. E outra coisa, ela não se perde tão fácil, porque ela só fica ligada no seu pastor, ela não tira os olhos dele. E nele a sua voz. Porque sabe que a ovelha não é o pastor que chama, muitas vezes. Mesmo que chama, mas a própria ovelha fica de olho no pastor. Pode vir que o pastor só vai na frente e elas vêm atrás. Ela segue o pastor. Dificilmente ele fica correndo atrás das ovelhas. Porque elas sabem que o pastor cuida dela, passa o bálsamo, passa o remédio, cura dela. E tem uma coisa, se ela cai em algum lugar, ela às vezes acontece pela caminhada, ele vai lá e ajuda. O seu cajado me consola atrás. Sabe que leva ela não no rio sujo. Não vai lá naquela gaveta, tem cuidado com o meu cachorro e não quis. Água de goteira. Ele viu que aquela água não era igual que está acostumado a beber. Aleluia, água da mina. Ele falou assim, ó, não quero. É a outra. Aí eu tive que abrir a torneira e falei com essa, ele está muito boa. Então você vê, Jesus não vai fazer isso, irmão. Ele vai levar você para a água da mina, água que vai mesmo ser saudável, fortificando com todos os sais minerais, aleluia. Não vai levar a ovelha lá no meio do daí onde tem jacaré, lá que fica na beira do rio, só esperando a ovelha vir para, né? Não vai levar você para isso aí. Ele vai levar para você para beber, da melhor água que tem. O pasto, então, a comida, irmão. Ele não vai levar você naquele capim seco que você vai lá, uma misericórdia, que aquele cavalo pangaré come, com sal grosso, com todo tipo de coisa. A bebê, se botar até perna, ele come, irmão. Meu cavalo, vai ser uma reta, estava comendo até perna, misericórdia, o cavalo do rapaz. Até meu cavalo estava assim, o seu plano cai, irmão. Ele estava até sendo procurado por esse negócio da defensoria dos animais que tem aí. Aleluia? Que tem aí, que protege os animais, né? Dos maltratos. Jesus não faz isso aí, irmão. Jesus traz as ovelhas para o lugar e ele diz, eu sou o pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Entendeu? Então, toda vez que Jesus se apresenta como pastor, ele se apresenta quem ele é. Ele começa a demonstrar o poder que ele tem, a glória que ele tem. Aquela pessoa começa a sentir a diferença quando ele vivia no mundo ou quando ele vive na presença do Senhor. Aleluia. Ele vive um tratamento diferente, irmão. Aleluia. Porque ele cuida de você, aleluia, de uma forma especial que ninguém poderia cuidar. Tem até aquele da pegada lá, ai, Senhor, no momento mais difícil da minha vida, eu só vejo 2 pegadas na areia. Fizeram até esse louvor. É difícil aí. Mas aquelas pegadas não eram suas, era eu te carregando. Então muitas vezes, irmão, você não sabe a bênção que Deus está preparando para você, a bênção que Deus está preparando para mim. É uma bênção tão grande que ela se estende, irmão. Aleluia. Ela vem para um pasto verdejante, irmão. Ela vai refrigerar a sua alma. Aleluia. Ela é totalmente diferente de qualquer alguém que pode proporcionar isso. E outra coisa, ele te dá proteção. Aleluia. Além de dar o melhor, aí ele tem os cuidados melhor. E outra coisa, você está protegido. Aleluia. Está protegido. O problema de muitas pessoas, às vezes, que às vezes não passa no ser ovelha. E muitas vezes passa a não viver diante dessas bênçãos que Deus tem por ele, porque por ele não acreditar. Por ele não acreditar, ele acaba não tendo esses cuidados. Porque toda ovelha, ela passa a acreditar no pastor, por isso que ouve a sua voz e o segue. E passa a confiar nele. E aí faz um papel do pastor, leva para a água, leva para cuidar, leva para tirar os carrapichos. E aí fica também vigiando elas no capim verdejante, bem verdinho, aleluia, comer o melhor dessa terra, aleluia. Como ovelhas, nós somos mortos, não comer capim, mas nós vamos comer filé mignon, comer picanha, lasanha. Você viu que Deus falou para mim um dia, todo lugar que você tiver vontade de comer alguma coisa, você come. Porque todo dinheirinho que eu guardava é para o Senhor, é para a obra de Deus. Aí Deus usou o irmão e falou, irmão, Deus está mandando falar para você tudo que se você tiver vontade de comer, você vai comer. Você vem comendo no lugar, eu olho aqui e falo, Senhor, eu não posso. Ele fala, você vai comer, porque você tem vontade, você não ouviu minha voz, coma. Eu como, aleluia. E assim eu vou comprar quando eu estou com vontade. Aí quando vi outra pessoa cheia, Deus traz. Quem faz isso? Já colocou restaurante, já colocou churrascaria, pizzaria, tudo isso aí Deus faz. Agora, irmão, eu conheço ele, irmão, como pastor, que também sou ovelha. E você como ovelha, conhece o seu pastor? Será que você está querendo conhecê-lo mais, está querendo segui-lo e aceitar o pastoreado dele?
o cuidado dele. Porque muitas vezes, irmão, o ser humano, irmão, ele às vezes ele escolhe caminhos que não é para escolher, ele toma atitudes que não é para tomar, irmão. E muitas vezes, às vezes o que é melhor para ele, às vezes não é o certo. Sabia mesmo? Porque existem muitas coisas que é colocada, mas é colocada coisa ilustrativa, fantasiosa, irmão. De repente você vai indo, pensando que está sendo conduzido para uma coisa boa, mas por trás daquela coisa boa tem uma coisa ruim. Às vezes você pensa, você está indo para um lugar, agora minha vida agora vai ser do bom, e de repente você vai para um engano. Você vê que muitas pessoas vai viajar para tal lugar, chegou lá, vai ser menina de programa, aí não tem como voltar mais. Homens também, tem uns que até a cara de pau dizer eu sou homem de programa, mas não é ilusão. Agora no fim da história deles, que você escuta alguns falar aí, você viu o que acontece com ele? Ele fala que está depressivo, triste, com tudo aquele luxo. As mulheres então foram enganadas, foram para lá para buscar o melhor da vida, para ser modelo, está lá jogando no bordel lá, isso aqui é um drogado, isso aqui não consegue ir, e às vezes o opressor está ali. Mas por quê? Porque muitas vezes ela foi guiada com uma coisa que parecia ser boa, uma coisa que tinha aparência de ser boa, mas não era. É a mesma coisa aqui. Jesus, ele não vai levar você a uma coisa onde tem aparência, porque Jesus, ele é o bom pastor das ovelhas, e Jesus leva para o melhor. Jesus nunca vai levar você para depois vai te iludir, te enganar, irmão. Se ele conduzir você, ele prometeu, ele vai guardar, aleluia. Se ele vai levar você só coisa boa, a água da vida, aleluia. Vai curar você, vai sarar você, vai tentar, vai te proteger. E outra coisa, irmão, ele não vai abandonar você. Porque muitas promessas, muitas coisas que vêm como segurança em nossas vidas, na hora do perigo, irmão, na hora da te abandono. Às vezes até pessoas oferecem coisas boas e tal, mas na mesma hora acaba nos deixando. Certamente, irmão. Mas ele não. Por isso que ele diz, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então, e ele, quando vê o mercenário, ele pega lá, engana, depois ele foge na hora do perigo, quando a coisa não vai bem. Mas ele não. Ele nunca te abandona. Ele é um bom pastor. Agora, irmãos, hoje as ovelhas não estão crendo como ovelhas realmente no Senhor. Uma por quê? Talvez não tenha conhecimento, ou talvez não está procurando ter mais conhecimento do seu pastor, ou porque não está seguindo ele a todo momento para desfrutar do melhor. Porque para a ovelha desfrutar o melhor, o pastor tem que estar guiando, o pastor tem que estar na condução, o pastor tem que estar dirigindo aquela pessoa. Porque muitas vezes a bênção está pertinho de nós, mas muitas vezes por falta de condução espiritual da presença de Deus, nós não conseguimos desfrutar. Às vezes Deus está aqui, o Espírito Santo, os anjos trabalhando, eu não consigo ver anjos subindo e descendo, trabalhando a nosso favor. E às vezes aquela pessoa deixa de ser ovelha, porque não teve mais aprofundamento com o seu pastor, não olhou mais para ele, não valorizou mais ele, as vontades dele de te dar o melhor nessa terra. E aí sabe o que aconteceu? Por causa da sua incredulidade, aleluia, acabou se perdendo como ovelha e perdeu o melhor do Senhor, que é a proteção, a cura, o bálsamo, a prosperidade e os cuidados, aleluia, melhor nessa terra. Vamos dar uma salva de palmas para ele nesta noite. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Agora, o meu papel como pastor é ensinar, alimentar, conduzir, ajudar, socorrer. E certamente, se eu como pastor de Deus terei a mensagem, terei a ajuda, o consolo, mas será na direção de Deus, que eu não posso fazer de outra forma. Por isso que hoje existe muito tipo de ovelhas, e também tem muito bode. Tem muitos que abandonaram, tem muitos que se perderam. Tem uns porque já receberam, e outros porque se perderam, não tiveram interesse. Porque o grande desinteressado, uma pessoa dentro da igreja, que ela não põe os seus olhos no Senhor, que ela não ouve, que ela não aprende a ouvir, que ela não se entrega, que ela não se rende, ela não põe o olho, ela não consegue mesmo, porque ela não tem sensibilidade. Animais, alguns têm algum tipo de sensibilidade, que ele consegue sentir quando a pessoa é boa, quando é má. É instinto isso aí. Você sabia? Tem ele olha, meu tipo chega para a igreja, não, ele pode ser um gatinho que vira uma onça, né? Tem gente que chega com tanto demônio, irmão, que eu falo para você, irmão, que o meu cachorrinho começa a perceber aquilo, já começa, irmão, né?
porque está cheio de maldade, cheio de tanta coisa, cheio de demônio, tá isso aqui. Então os animais, eles têm instinto. Agora imagine alguém oferecer o que Jesus ofereceu para nós, irmão. Enquanto Satanás não quer saber, ele entra na vida da pessoa, ele engana e embute. Por isso que ele diz que o salteador, ele entra não pela porta, mas ele entra pelo lado. Aleluia. Jesus não. Jesus convida você. Ele pergunta se você quer o que ele tem para oferecer para você. Ele mostra para você e dá para você um sinal, aleluia, que a sua mudança está ali, que a sua vida vai mudar, que as coisas são diferentes agora. Agora você não anda mais sozinho, agora você está debaixo da direção dele. Ele vai cuidar de você, você está protegido, está cuidado, está sarado, está abençoado, aleluia. Diga glória a Deus, igreja, aleluia, oh glória a Deus. Agora o problema, abre João 10 aí mesmo, um pouco mais para frente. Versículo 22. É que eu vou resumir, meus irmãos. Eu estou falando bem devagar. Quero que o senhor entenda o que Deus está falando. Porque Ele vai nos abençoar. Vai derramar sobre nós, irmão. Você vai ver a cura, você vai ver a provisão, você vai ver coisas acontecendo. Fica só no passo beijando. Deixa Ele conduzir. Deixa Ele usar, irmão. Você vai ver aqui no 22, no 10, 28, celebravam-se em Jerusalém a festa da dedicação. Já vos te disse que não creis as obras que eu faço em nome do meu Pai e testifico ao meu respeito. Mas vós não creis, porque não sois das minhas ovelhas. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem. E dou minha vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Aleluia! Aleluia! Em nome do Senhor. Você está entendendo alguma coisa, João? Porque muitas vezes o pastor pode pregar com eloquência. Às vezes ele pode vir aqui e desmunhar versículos ou versículos. Mas Deus quer mostrar para você, irmão. Se você conseguiu crer, se você conseguiu ouvir a voz do Senhor, porque você é ovelha dele, irmão. E você vai ouvir a voz dele. E conforme você vai ouvindo a voz dele, através de mim, através do pastor que ele colocou, ele vai te conduzindo, e você vai aos pouquinhos caminhando, ele vai cuidando de você, amém, cada dia, porque é um bom pastor. E outra coisa, irmão, depois que você está conduzida por ele, você creu nele e está seguindo ele, ninguém mais tira você dele, não tem lobo, não tem ninguém mais que arrebata, aleluia. Ninguém pode mais tirar. Então quer dizer, quando uma ovelha se entrega totalmente para Jesus, cuidado dele, crê nele, acredita nele, o que acontece? Ele é ovelha de Jesus, irmão, aleluia. Ele está bem guardado, aleluia. Ele está guardado embaixo do esconderijo do Altíssimo, aleluia. E não tem lobo, nenhum tipo de demônio, nenhum tipo de coisa, pode até tentar fugir lá, vai ficar lá, só tem que passar fome, vai ter que fazer jejum, assim como foi Daniel na cova do leão, quando ele estava lá, os leões estavam lá, ungindo, aleluia, estava bravo lá dentro, não via a hora de colocar um lá para ele devorar, e de repente no servo de Deus, Daniel, fiel, guardado pelo Senhor, e a Bíblia fala que os leões dormiam de noite, um anjo colocou os leões para dormir, e Daniel disse: rei, não se preocupa, Deus mandou um anjo aqui dentro da caverna, dentro da prisão, e os leões tiveram que dormir. Amém, irmão? Sadraque, Mesaque e Abednego, no caso do nome dele, foram para a fornalha de fogo. Mas chegou lá, havia o quarto homem dentro da fornalha. Era ele. E ele disse que era semelhante a um Deus, um Altíssimo que estava lá. Então hoje, irmão, eu sinto a presença de Deus. Sabe o que eu tenho vontade de falar para a igreja? Que nós tínhamos que olhar para Ele como nunca nós olhamos antes. Nós devíamos prostrar e falar: eis aqui, Senhor, cuida de mim nessa noite, entrega a minha vida, eu aceito o Senhor agora. Eu sei, o Senhor me dá uma prova, o Senhor é único, não há outro Salvador. Agora, sempre com aquela visão, depois que Ele te abençoar, valoriza. Sempre o valor que se dá é o que vai permanecer debaixo dele. E por isso Israel se desviava muito, porque ele enviava Moisés com seu cajado de madeira, atravessava o mar vermelho. Daqui a pouco o povo estava murmurando, daqui a pouco o povo não queria ser ovelha, daqui a pouco o povo estava fazendo rebelião, daqui a pouco estava fazendo tudo aquilo. E aí o que acontecia? E veio que Deus cumpriu o plano dele na terra boa, não. Vai dar 40 voltas no deserto. 40 anos no deserto, dando volta, irmão.
ovelha, porque certamente eles não eram a ovelha do Senhor. Eles eram bode, irmão. Eles estavam com a cabeça. Eram pessoas que estavam ali, mas estavam enganados, irmão, a respeito do próprio vontade de Deus. E quando Deus, agora abre Mateus, nós vamos encerrar. Mateus 8. Aleluia. E nós vamos agradecer a Deus. Deixa eu ver se é Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Toda semana nós faz aqui, né? Mateus 9, na verdade. Presta bem atenção o que Jesus vê. Qual é o pensamento, qual é a vontade dele? É cuidar de nós, irmão. É prosperar nós, irmão. É colocar nós na presença dele. Por isso que aqui no Mateus 9, 35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. E vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Você viu, Jesus percorreu as cidades e ele ensinando na sinagoga, porque certamente toda ovelha, ela vem através do próprio ensinamento do Senhor. Ele começa a dar um ensinamento, vai atraindo para ele, aí a ovelha vai vindo os cuidados, aí vai conhecer o seu pastor, aí passa a crer, passa a confiar nele, aí ela se entrega, aleluia. Aí para ela, falar de Jesus, vou seguir Jesus, ou vim para a igreja, vim para o altar, vim orar, vim para a igreja, louvar, ou viver a palavra, para ela, aquilo é um prazer, aleluia, porque ela ovelha de Jesus, está sendo conduzida. Agora, quando aquela pessoa vê que Jesus encontra ela em muitos estágios de depressão, de ferimentos, de abandono. E muitas vezes, irmão, abandonaram pela família, abandonaram pelos amigos, abandonaram pelo pastor. Esse dia ele foi na casa de uma mulher e o médico mandou morrer em casa. Isso eu não estou falando de acusação, pelo que aparentou, né? Na verdade, questão de ética, né? Para não comprometer ninguém. Mas ele falou: vai para casa. Mas a intenção dele, a família percebeu: vai morrer em casa. Ah, o irmão teve dengue. Você viu que ele tem dengue e ele pode ver um mosquitinho. Agora ele parou, né? Mas quando aparece, eu vou tentar dentro. Não está errado. Tomou uma, já sabe, né? O que o médico fazia? Vai tomar um remédio de pirona e vai beber água em casa, não é isso? Arrumaram remédio para isso? Então tem coisa, irmão, que é assim, não. Então o povo estava desse jeito, irmão. E Jesus veio ensinando, irmão. E ele ensinava com autoridade. Ele ensinava com poder, ensinava com graça, ele trazia. E você vê que ele queria saber se era AIDS, se era câncer, que tipo de enfermidade que era. Porque para ele, para Deus, não tem nenhum tipo de doença, não tem um tipo de enfermidade, não tem um tipo de problema, não tem um tipo de situação. Para ele tanto faz uma como outra, irmão. Para ele não tem grande, para ele não tem nada. Para ele, aleluia, ele chama as estrelas pelo nome, cada uma delas, ele conhece, aleluia. Ele sabe a hora do acaso, ele sabe a hora de todas as coisas. Aí você vem aqui nessa noite, você está com tanto problema, você está com tanta situação, aí você aceitou Jesus como Salvador. Agora ele colocou eu como pastor sobre você, para ter os cuidados dele, para te alimentar, para te orientar. Agora, irmão, se você já teve alguma experiência e já recebeu alguma bênção dele, se você não recebeu, pode esperar, porque quando começar a fazer, ela vai brotar, aleluia, uma atrás da outra. Quando você pensar, você fala: nossa, eu estava numa situação lá atrás, olha agora a situação que eu estou. Família restituída, amém? Saúde restituída, prosperidade restituída, e liberta, irmão, da mão do opressor, aleluia. Por isso que Jesus sabe que tem muita gente, ia ao mundo, ia crescer as nações, ia vir os povos, e precisava levantar pastores, levantar pessoas para poder fazer o pastoreado da igreja, para poder levar a palavra, para poder levar o bálsamo, para poder levar a cura, aleluia. É o que eu faço aqui. O difícil nesses últimos tempos, que a maioria das pessoas não aceita o pastoreamento. As pessoas querem tudo do dia para a noite, sem ter um tratamento, sem ter
aí o que acontece? Aí ela vai, Maria vai com as outras, ela usa conversa de qualquer um, aleluia. Às vezes ela se perde porque ela não se entregou totalmente, irmão. Ela não esperou os cuidados de Deus, aleluia. Porque é um tempo para isso. Toda a igreja, todo aprisco, todo lugar tem um tempo de tratamento de Deus na vida da pessoa. Ele vai cuidando, ele vai aproximando, vai ensinando. Quando aquela pessoa já tem conhecimento e ela é ovelha, ela passa a crer, né? Já conhece a voz dele, já sabe que ela está naquela situação, mas ela não vai ficar. Ela teve um problema, mas ela não vai continuar no problema, porque ele vai vir, aleluia, e ele vai vir com o seu cajado poderoso e vai levantar aquela pessoa, aleluia. E mesmo que a morte estiver dizendo que ela vai morrer ali, não vai, aleluia, porque ele virá, aleluia. Mesmo que andasse no vale da sombra da morte, não temerei mais algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e meu cajado me consola, aleluia. Porque muitas vezes as pessoas acham que está perdido, e se você ouvir de Jesus, não está perdido, apenas é um momento, uma situação que você está passando, que igual você vai sair dela. Porque as pessoas, às vezes, como ovelha de Jesus, pensam que não vai sair, mas sai, porque ele tem sempre uma saída. Diga glória a Deus, igreja. Então por isso você está vindo nessa certa quinta-feira. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele guia por passo refrigerante, refrigera a sua alma e guia você pela vereda da justiça por amor ao teu nome. Aleluia. O que ele está fazendo? Ele está preparando a igreja, irmão. Você pode ver que na quinta-feira ele foi tratando, falando. Agora ele está mostrando para você. Você é a ovelha dele? Você tem que comportar como ovelha. Você tem que ter a atitude de umas ovelhas. E você tem que viver agora para sempre debaixo do cuidado dele. Porque a hora que você deixar de sair debaixo dos cuidados dele, deixar de sair, aí você pode entrar em depressão de novo, ficar naquela vida de erro, e aí sofrer danos, acaba ficando doente e muitas vezes até morrer. Aleluia. Agora, certamente, se você cometeu um erro, ou você não teve uma direção e se perdeu, não se preocupa, porque ele é um pastor. Ele vai lá te pegar, vai trazer você, botar nas costas, aleluia, e vai trazer de volta. Diga glória a Deus. Você não vê um dia de uma mulher clamando: ai, eu estou morrendo, ninguém me visita, ai, da minha igreja. E eu era o evangelista lá em cima e todo sábado saía fazer visita. E Deus falou: desce num lugar assim. Desci lá embaixo, né, passei um tubão, desci, fui lá no último barro aqui lá embaixo, que agora tem umas escada lá, mas era uma... havia mulher lá. E a mulher bem doente, morrendo de coração. O filho dela era mudo e surdo e tal. E um monte de problema. Pronto, desci eu lá. Aleluia. Com o cajado, com a autoridade de Deus, enviado por Deus para quê? Para buscar a ovelha de Jesus. Aleluia. Fizemos oração lá, abençoou a mulher. Demorou uns 15, 20 dias. Pronto, a história foi mudada. Foi curada. A do médico não chamou de doença. Começou a trabalhar. Então é isso. Jesus falou: olha, eu vou lá porque tem muita gente doente, tem muita gente que aqui, mas uma coisa é certa: precisa levantar muito pastor, precisa levantar muita gente, pedir muito a Deus para levantar muita gente, a autoridade de Deus, para ir fazer o quê? Para ir buscar as ovelhas, para ajudar a resgatar as ovelhas que se perderam. Agora, aquelas rebeldes, aquelas que foram por rebeldia, ou aquelas porque não valorizaram, não, certamente eles não vão ter que ir atrás, porque eles vão ter que voltar pela própria consciência. Aleluia. Porque a ovelha que não valoriza, a ovelha que sai, que não dá valor, ela vai sofrendo lá fora, depois de abençoada, e ela vai ter que voltar, não porque o pastor vai buscar mais ela, mas ela vai ter que voltar pela própria consciência, porque ela vai aprender a valorizar onde que ela estava, o que Deus proporcionou para ela, o que a vida dela tinha, aleluia. E certamente essa foi a ovelha que era o filho pródigo. Vamos dar uma salva de palmas para Deus Todo-Poderoso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você aceita o pastoreado? Você aceita que alguém coloca um para poder fazer? E como eu mostrei que ele diz, o pastor tem uma responsabilidade, porque ele vai... Aleluia. Vê lá 1 Pedro para você ver. 1 Pedro capítulo 5. Você sabe que as ovelhas, 1 Pedro 5, as ovelhas foi dado como o próprio pastor que Pedro, o presbítero, ele mesmo falou que as ovelhas não é do pastor da igreja, mas sim do pastor. Ele é apenas um agente de Deus capacitado, levantado por Deus para
cuidar do seu povo, para abençoar, para ajudar, para socorrer, para curar. E por isso que nós estamos trabalhando aqui a terça-feira, para levantar mais discípulos, levantar mais homens de Deus, mais mulheres de Deus, para isso, para o trabalho do Senhor, porque tem muitas ovelhas. Tem as que se perderam, tem aquelas que vão voltar por causa da consciência, e tem aquelas ainda que precisam de conhecimento para poder crer no Senhor, e algumas que precisam ter experiência para poder viver diante de Deus. Porque se ela não tiver nenhuma experiência, um socorro do Senhor, ou nada, uma cura, essas coisas, ela vai achar que está abandonada a ovelha. A vida continua do mesmo jeito. Então por isso que tem que ver uma diferença da ovelha que vem para o pasto, e tem que ver a cura, ver a provisão, ver os cuidados, a proteção de Deus. Aleluia. É onde muitas pessoas não conseguem discernir qual é a diferença de você ter a proteção de Deus. Não tem. Você vê, se você olhar hoje por aí, quantos está caindo por aí sofrendo? Você está aí, ó. Olha a roupa que você está usando, ó. Sapato que você está aí. Talvez eu chegar em casa agora, vai comer até um peru lá, Apesar que eu não gosto de peru, porque eu achei carne de uma maçanha. Aleluia. Não é verdade? De repente vai chegar em casa lá, tem um cuscuz lá, né? Eu não gosto muito de cuscuz, não. Um dia o irmão fez um cuscuz, sabe que cuscuz era meio tipo amarelão. E lá quando eu fazia vigília, meu irmão fazia um cuscuz, colocava um monte de uva em cima, e a turma subia com os bredidom, né? Com um monte de manta e travesseiro e colchão. A vigília em cima. Ah, eu falei, o que é isso? Você para vigília? Aí você olha lá de cima da igreja, você vê que não tem com colchão, a mesma outra com os cuscuz, a mesma. Aí eu uso a bredidom, né? A bredidom, né? A bredidom. Misericórdia. Vamos no 5. Rogo, pois, os presbíteros, que há entre vós e o presbítero, como eles é testemunha dos sofrimentos de Cristo, ainda participantes da glória que há entre vós, e não por constrangimento, mas espontâneo. Aleluia. E como Deus quer, e nem por sólia ganância, mas de boa vontade, e nem como dominadores do que foram confiados, antes tornar-vos modelos do rebanho. E logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então você vê um pastor que pastoreia com amor, obedecendo a Deus, ensinando a verdade, essas coisas, ele só vai ter a ganhar. Agora, se é por ganância, a Bíblia fala que aqueles que tiram a ovelha, a lã das ovelhas, e tiram o leite, aleluia, são os pastores gananciosos. Por isso que a Bíblia cuida bem das suas ovelhas, porque não dura para sempre. Então tem muitos pastores que eles estão aí, é só interessados só na lã e no que a ovelha produz. Porque quando a ovelha no pasto do Senhor, ela começa a produzir. E a ovelha gera mais ovelhas. Você pode ver uma ovelha abençoada, ela gera tanto ovelha, irmão. Pode ver que ela gera tanta ovelha, né? Porque o pastor não gera ovelha. Mas o pastor, ele é incumbido de Deus cuidar da ovelha, sabendo que o rebanho não é dele, irmão. É de Deus, irmão. Vocês que está, ou qualquer rebanho de Deus que conhece a sua voz, não é de Deus. Só que ele tem incumbência sobre esse rebanho. É dado para ele. E se ele cuidar certinho, se ele fizer o trabalho certinho, ensinar certinho, a ovelha vai produzir, vai abençoar certamente o trabalho da obra de Deus. E outra coisa, depois o pastor só vai receber a coroa de glória de Deus. Diga glória a Deus, irmãos. O problema é que as pessoas não estão entendendo isso, que todos têm sua responsabilidade. Então, como ovelha, irmão, venha domingo Santa Ceia do Senhor. Amém? Quem não vai tomar no domingo a Santa Ceia porque trabalha, aí vai vir na segunda-feira, que tem um culto aqui. Por quê, irmão? Culto do sangue. Agora imagine uma ovelha que não valoriza uma Santa Ceia. Não é verdade? Que quem morreu por ele, que quem deu sua vida pelo Calvário. Por isso que nós falamos sobre o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24. O Salmo 22 é a morte de Jesus pelas ovelhas. Ele mostrou o bom pastor deu a vida para suas ovelhas, para poder você mesmo e a garantia da sua vitória. Porque a morte que gerou toda a garantia para Jesus cuidar das ovelhas, salvar pessoas, como também para os próprios pastores que iam pastorear. Aleluia! As ovelhas de Jesus. A morte dele foi tudo, por isso no 22 ele não morreu. No 23 o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E no 24 ele estava entrando na glória. Levantar nossos portais para quem entra o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor Deus, é o Rei da Glória. Então 3 coisas: morte, e depois agora como bom pastor, aleluia, e agora entrando na glória, aleluia. E eu quero receber essa minha coroa. Por isso eu quero que vocês ouçam a voz de Deus, creia nele. Deixa cada dia ele levar, cuidar, que você vai ver até o fim do ano como é que você vai estar. Aleluia.
Mas se você estiver gordo, novamente repetindo o que Deus está falando, se você estiver gordo, estiver abençoado, não desvalorize a sua igreja, não desvalorize o lugar que Deus te abençoou, não suja na água, aleluia. Depois que está gordo, abençoado, aí vira bode, amém? Aí não valoriza mais nada, aí os cultos estão chatos, esse pastor já não me serve mais, aleluia. Teve um que o dia reclamou, falou, pastor, tinha uma dificuldade mesmo, eu até achei que era problema estomacal, que ele disse, nossa, o pastor quando fala com a gente, parece uma onça. Então uma pessoa não estava querendo mais o pastor, porque o pastor estava com mau hábito demais. Eu achei até justo, né? Porque eu acho que ele tem que escovar, porque eu estou muito quebrado aqui, já está começando tal, já vou procurar um dentista essa semana. Falo, Senhor, eu sou corajoso, vai para dentista, então eu fico meio, aleluia. Mas eu sou seu pastor, e eu estou conduzindo a igreja conforme Deus quer. Diga glória a Deus. Então nessa noite eu quero que as bênçãos de Deus comecem a fluir. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Eu quero que o Senhor cura agora nessa noite. Ó, ali vai ter o salgadinho, depois vocês compram na saída lá, viu? Vai ter toda quinta-feira e nós vamos arrecadar a oferta, porque sai para um trabalho que estamos realizando. Vai glorificando agora. Vai glorificando agora. Vem aqui para frente, pessoas. Vamos terminar. Aleluia de Jesus. Chega aqui para frente. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Vamos ver o Senhor agora cuidando de você, levando você em passo velejante. Vamos levar você agora, aleluia, ao menor de Deus nesta noite. Será as ovelhas? Creia nele. Aleluia. Porque se você não crê nele, você não é das ovelhas dele. Aleluia. E se você não tem experiência com ele, e por isso você não crê, você vai ter uma experiência nesta noite. Aleluia. Oh, aleluia. Fecha teus olhos nessa noite. Oh, Deus poderoso, Deus santo, aleluia. Oh, Senhor, meu Deus, Senhor, meu pastor, e nada me faltará. O Senhor guia, pastor, refrigera minha alma. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo, teu bordão, teu cajado me consola. Oh, Deus seja louvado, Deus seja agradecido. Oh, Deus, começa agora, meu Pai, querendo fazer uma obra nesta noite. Começa agora, meu Pai, meu Pai Santo, aqui, Senhor, nesse lugar agora. Senhor, começa agora, meu Pai querido, Pai amado, meu Deus, essa vida, meu Pai, que tem sofrido, essa pessoa que se encontra doente, ó Pai, essa pessoa que se encontra numa situação, ó Pai, ai, Senhor, meu Pai, nessa noite, o Senhor colocou para pastorear esse rebanho que não é meu, mas é seu, Senhor. Ah, Deus, eu estou aqui, meu Pai, representando o Senhor nesta noite. Ah, Senhor, para que o Senhor venha a mudar a história aqui nesse lugar, aleluia. Que o Senhor venha começar a fazer, meu Pai querido, pessoas, ó Deus, ver a mudança de situação, a mudança, Senhor, de uma nova vida, uma vida próxima, uma vida, Senhor, feliz, uma vida bem guardada e protegida, em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite. Oh, Senhor, porque o Senhor é grande Deus, ó Pai. Senhor, meu Pai, ninguém pode arrebatar das tuas mãos, ó Deus. Oh, Pai, eu quero que nessa noite, ó Pai amado, oh Deus, essa pessoa, meu Pai, que precisa, meu Pai querido, oh Deus, nos encontre mais alegria no seu coração. Oh Deus, essa pessoa não consegue mais, ó Pai, viver uma vida, meu Pai, o qual o Senhor, meu Pai, tem para ela. Ande lá para ela agora, está subediante. Oh, recabaxiriante, rebatante, rebapou. Ai, para ela agora, Senhor. Ai, para ela agora, melhor desta terra. Ai, para ela agora. Ai, vai arrebatar um passo belejante nesta noite. Oh, recabaxiriante, alabalai. Oh, recabaxiriante, rebapou. Oh, Deus começa a fazer, fazendo nesta noite. Oh, Deus começa a liberar nesta noite, Pai. Oh, Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Senhor, meu pastor das ovelhas. Oh, Pai querido, toda vez na tua voz nos segue, meu Pai querido. Oh, recabaxiriante, alabalai. Ai, metequeticalabaxiriante, alabacou. Oh, Deus, a doença, toda enfermidade nesta noite. Oh, Pai querido, Pai amado. Oh, Deus, o câncer, meu Pai querido, seja arrancado nesta noite. Oh, Deus.
doenças, meu Pai querido, ó Pai, crônica nessa noite. Ai, ai, Deus, começa agora. Ainda ó Deus, fazendo obra, Pai. Ai, Pai, carrega essa vida, Pai, carrega uma experiência, aleluia. Ó Pai, carrega com essa glorifica o Senhor, meu Pai querido. Ai, Pai, carrega e vinha a sua casa para ele, meu privilégio, meu Pai querido. Ai, Deus, começa a fazer agora. Começa a fazer agora, começa a fazer agora. Ai, Pai, na casa, na família, começa a fazer agora. Ai, vai respirar agora. Ai, vai refrigerar a alma nessa noite. Oh, eu te querido, Deus bendito e santo, aleluia. Oh, faz a obra agora. Ah, Pai, tira essa mulher, não vai opressão. Tira essa minha opressão nessa noite, Pai querido. Ai, vai ver com o cajado consolando essa noite. Ai, carregada da Chica, Deus bendito, aleluia. Oh, exaltado seja o Senhor. Oh, Pai, vai que esse jovem tenha uma experiência do Senhor nessa noite. Oh, Pai, leva essa noite, Pai, para a igreja maior desta terra. Ai, para ver cumprir todos os seus cuidados com a tua palavra, Pai Santo, nessa noite. Oh, Deus, aleluia, bendito é o seu nome agora. E quando sair daqui, ó Pai amado, ai, Deus, na sua casa, na sua família. Ai, Pai, onde eu vou agora, Pai querido. Ai, Deus, será a direção do Senhor. Ai, Deus, será na condução do Senhor, ó Pai. E as coisas vão mudar de uma forma gloriosa. O Senhor será glorificado. O Senhor será exaltado, Pai. É isso, Senhor. É somente isso, Pai querido. É que a tua igreja amada, a tua igreja tornada nesta noite, ela seja abraçada. E as coisas, Senhor, tomam um rumo diferente, meu Pai querido. E todos aprendam, Pai amado, a conhecer o Senhor e viver diante do Senhor. Agora para todos sempre. Amém, amém, Senhor. Derrota os seus inimigos e faz, meu Pai, o teu povo sair adiante. Em nome de Jesus, eu te peço agora e já declaro diante do Senhor a tua igreja abençoada, transformada para a glória do teu nome. E Deus se crê. Diga amém, igreja. E diga glória a Jesus. Aleluia. Aplaude o Senhor agora. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, igreja. Vamos agora louvar ao Senhor, amém? Eu agradeço os irmãos pela sua cooperação, pela sua atenção. Eu estou muito apoio de vocês, mas você só tem a ganhar, amém? Então agora, pensa agora em algo glorioso que você quer para você nesta noite do Senhor. Pensa agora em algo glorioso agora. Aí, cara, pensa agora, eu quero entrar no seu pensamento agora. Aí, caralho, o que você mais necessita, o Senhor está dizendo, aleluia. Ele está dizendo, aleluia, eu te chamei, você me resolveu, e o filho está me resolvendo, aleluia. Então agora, Senhor, nos pensamentos deles, ó Pai querido, está agora o que eles precisam, Pai, nessa noite. Então vos abençoa em nome de Jesus, amém. Aqui os irmãos passam ali, compram um salgadinho, amém, para ajudar na obra aí, e também para semear, amém. Então vamos para casa agora em nome do Senhor. Diga assim, Senhor, Deus meu Deus, abençoado, diga abençoado, curado, prosperado vai pelo Senhor e guardado pelo Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Que a consolação de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos. Vão em paz e que Deus abençoe em nome de Jesus. As palmas glorificam o Senhor. Amém. Faça bem compras. Aleluia.